Agora sim, Acho que agora foi. probleminha técnico deve ser o frio em BH, né? Nossos 8 graus aqui, sensação térmica de 5 graus abaixo de zero em Belo Horizonte. Bom, não vou prolongar demais então não, vou começar de uma vez, Ana. Meu nome é Pedro Freitas Melo, eu sou médico, sou residente de psiquiatria. Esse Instagram aqui meu, eu falo muito sobre psiquiatria, tento desestigmatizar várias condições psiquiátricas que as pessoas, por desconhecimento, têm uma série de preconceitos em relação a elas, não entendem muito bem do que se passa e agem como se entendessem. Então, eu falo muito sobre isso aqui. A gente fala sobre nutrição, saúde mental, psicologia e hoje a gente vai falar sobre TDAH, que foi um dos temas que, quando eu comentei aqui, mais gente se interessou, mais mensagens no meu particular, querendo saber sobre o diagnóstico, gente que acredita que tem o diagnóstico estava em dúvida. E aí, conheci a Ana, vou deixar ela mesmo se apresentar e hoje a gente vai falar sobre o TDAH aqui. Quer se apresentar, Ana? A Aninha tá com um problema de conexão, gente, mas ela vai. Já solicitou novamente. Ela está com um probleminha de conexão, mas ela já está entrando aí. Hoje a gente vai falar muito sobre essa questão do TDAH. A gente vai fazer um comparativo aqui sobre os conceitos técnicos do TDAH e a vivência de quem tem esse TDAH, de quem tem o problema. Então, o que é olha ela aí de novo. Acho que agora vai, né, Ana? Agora vai, acho que sim. Deixar você se apresentar então. Eu estava falando com o pessoal um pouco sobre o que a gente vai falar aqui, mas eu vou deixar você se apresentar antes da gente começar. Bom, oi, gente. Meu nome é Ana Maria. Eu sou médica. Eu formei recentemente no final do ano passado nas ciências médicas. E fui diagnosticada há 2 anos com TDAH. Aí vou compartilhar um pouquinho da minha experiência com esse diagnóstico aqui com vocês hoje. Aí, gente, a nossa ideia hoje é a seguinte: a gente às vezes escuta muito falar sobre a parte técnica, principalmente quem está no meio de conhecer a gente da medicina, às vezes vê no Instagram, e por outro lado a gente vê também a parte não técnica, e a gente vai tentar juntar os dois, falar um pouquinho sobre como que são as vivências, o que isso tem a ver com o diagnóstico. Eu sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora e agora eu faço residência de psiquiatria aqui no IPSENG, em Belo Horizonte. E aí a gente tem uma vivência muito boa nisso e a gente vai passar para vocês também como que funciona o universo do TDAH. Então, primeiro de tudo, o que é o TDAH, né? A gente chama de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e a gente sabe que o primeiro estigma já está aí, que muita gente acha que só tem a ver com desatenção. E as pessoas acham que quem tem TDAH simplesmente não consegue prestar atenção em nada e é pronto, e é isso. E às vezes não buscam muito mais saber sobre isso. Só que a gente sabe que o centro da doença tem 3 problemas, não só a desatenção. A gente tem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E só que hoje a gente vai falar mesmo mais da desatenção, porque nem todas as pessoas precisam ter os três para ter o diagnóstico. Muitas vezes as pessoas têm a desatenção, mas não têm a hiperatividade ou a impulsividade. Tem pessoas que têm mais o inverso, têm mais a hiperatividade e a impulsividade, não têm a desatenção. Mas a gente sabe que esse estigma tem um motivo, porque a maioria das pessoas tem mais essa questão da desatenção. Mas saibam, né, que se alguém aí, sempre que a gente estiver buscando o diagnóstico de TDAH, se você acha que você pode ter ele, as primeiras coisas que a gente faz é rastrear. Se é uma pessoa que tem uma dificuldade de ficar quieta, de permanecer em atividades de lazer que precisam ficar mais concentradas, que tem uma tendência a ser impulsiva, e às vezes a desatenção faz parte, muitas vezes a gente descobre na infância, né? Porque começa a ter destoar um pouco do nosso ensino tradicional na escola, começa a ter uma dificuldade ou outra, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, como que é a parte de técnica e como que é a parte da vivência. Quer comentar alguma coisa sobre isso?
Quero. E aí já é interessante porque eu sou zero hiperativa. Zero. Já sou mais pro lado total, por causa da desatenção, às vezes um pouco de impulsividade, mas da hiperatividade eu realmente não pontuo nada. Não tem tique nervoso, não, eu penso rápido, assim, tenho um taquipsiquismo, que é até é isso que me identifica, que me deixa mais desorganizada. Não consigo finalizar os pensamentos. Isso me deixa mais lenta, mais desatenta. E não me deixa inquieta na cadeira, algo do gênero. Eu não fico mexendo muito, não fico cutucando o pé, nem nada disso, não. A Márcia fez uma perguntinha aí, gente. Inclusive, quem quiser participar pode perguntar, a gente vai interagindo. Depois, é claro que a gente vai poder deixar um espaço maior para as perguntas, mas a gente não pode confundir, né? A Márcia perguntou se a ansiedade tem a ver. A gente não pode confundir a ansiedade com a inquietude, né? É um pouco diferente. A gente vai falar um pouco dos sintomas aqui e vai ficar mais claro de entender isso. Por exemplo, quando a gente fala da desatenção, tem três características importantes dessas pessoas que têm esse diagnóstico que fazem parte desses sintomas. Então, a gente divide a desatenção em memória de trabalho, em flexibilidade cognitiva e em autocontrole. Vou começar falando sobre autocontrole, num experimento muito legal que é feito com crianças, que começa a ajudar a identificar crianças que têm mais tendência a ter autocontrole e outras que não têm. Então, tem um experimento do Marshmallow, que alguns pesquisadores pegaram alguns grupos de crianças e eles combinavam com elas. Eles levavam ela para uma salinha, deixavam o marshmallow em cima da mesa e falavam com a criança assim: olha, vou deixar esse marshmallow aqui e vou sair um pouquinho para fazer alguma coisa. Você vai ter 5 minutos com esse marshmallow aqui. E aí você vai ter duas opções. Ou você pega esse marshmallow e come ele sem prejuízo nenhum, ou você espera sem comê-lo e daqui a 5 minutos eu volto. Se você não tiver comido ele, eu vou te dar dois. E aí a gente identificava que algumas crianças esperavam para ganhar o segundo marshmallow e outras não. Isso tem muito a ver com autocontrole e tem muito a ver com uma característica de conseguir esperar um pouco por um benefício que vai vir depois, por uma recompensa que vai vir depois. E aí, quando acompanhavam essas crianças ao longo do tempo, perceberam que aquelas que não conseguiam esperar e pegavam o primeiro marshmallow tinham mais chance de ter o diagnóstico de TDAH no futuro, o que já deixava a entender que pessoas que têm TDAH tinham mais dificuldade de esperar uma recompensa final. Então, são pessoas que tendem a buscar a recompensa mais inicial e às vezes têm uma dificuldade de esperar até o final de alguma coisa que ela tem que conquistar, que tem que batalhar. É claro que isso não vai ser uma regra, vocês vão ver que a Ana, inclusive, é um exemplo disso que não vale, mas então aquela criança que muitas vezes ela não consegue chegar até o final da aula porque ela se entedia muito fácil, ela quer a recompensa o tempo todo, as atividades que ela quer, ela precisa de um retorno muito, muito rápido, de uma recompensa muito rápida. Ela não dá conta de participar de uma atividade que vai durar 1 hora, 2 horas. Ela quer aquelas atividades que são jogos, brincadeiras que vão terminar em 15 minutos, às vezes até menos. É uma parte da característica. Mas eu já vou deixar de cara a Ana contrapor para vocês perceberem também que nada do que a gente vai falar aqui é uma regra. A gente consegue juntar um grupo de características para fazer o diagnóstico, mas nem todos vão ter todos. Fala sobre isso aí, Ana. E isso é interessante, né? Porque eu fiz medicina. Então, eu programei a minha vida desde cedo, desde mais nova, pequena, com 10 anos de idade. Cheguei para meus pais, falei que eu queria fazer medicina, que eu queria me tornar médica. Então, foi um planejamento a longo prazo. Tive que me preparar por um longo período. Mas é até interessante falar essa parte de jogo. Eu, por exemplo, eu detesto War. Nossa, tem pavor de jogar War. Por quê? É um jogo que fica horas e horas e horas. E nunca acontece nada, não sai de lugar nenhum. E isso me deixa muito entediada. Não gosto desses jogos que demoram muito. The Sims, por exemplo, é um jogo que eu gosto, mas é mais porque ele ativa meu hiperfoco do que. Mas eu sempre vou lá na velocidade 3. Os dias eles sempre passam assim, meses, anos. Eu gosto sempre quando o trem evolui rápido e se desenvolve rápido. Mas aí já voltando para o assunto da medicina, foi um planejamento longo, foram coisas que eu tive que escolher para seguir nesse caminho. Então, meio que contrabalanceia isso daí que o Pedro falou, por causa do que eu escolhi para fazer da vida, né? Para qual faculdade que eu escolhi. Você via diferença de uma matéria para outra? Tinha alguma que você gostava mais ou gostava menos?
Na medicina, isso é muito difícil, porque eu gosto de todas as matérias. Mas falando da escola no geral, aula de física e de matemática, nossa, era assim, era um sacrifício. Tanto que desde pequena, eu sempre tive algumas cartas na manga, né? Graças a Deus, a minha família sempre teve uma condição financeira melhor. Então, eu saía da escola e aí eu ia para aula particular. Na aula particular, eu não era uma aula de tipo, vamos revisar algumas coisas. Não, o professor sentava comigo e literalmente me dava a aula que eu tinha acabado de assistir. E era sempre das matérias que eu mais tinha dificuldade, que eram matemática, física, química, que eram matérias que exigiam muita concentração e foco e que era meio que como se o professor estivesse falando grego comigo e eu não entendesse. Então, por meio da repetição, eu consegui formar. Você notava se você entediava antes das outras crianças da aula? Você entediava muito rápido ou não? Com certeza. Se era de matéria que eu não gostava, por exemplo, história era uma matéria que eu sempre gostei muito. Por quê? Porque era uma historinha que o professor contava. Ela tinha início, ela tinha meio e ela tinha fim. Então a aula passava rápido. Na ciência também, é tipo, hoje nós vamos ver isso e tal. Hoje nós vamos ver, sei lá, sistema reprodutor. Tinha início, meio e fim. Agora a matemática e a física não, era assim, era uma coisa meio que sem pé nem cabeça. Dava 5 minutos, eu já não estava mais sabendo em que mundo que o professor estava, não estava entendendo o que, que ele estava falando comigo. Tanto que as minhas aulas de física, por exemplo, depois quando eu mudei para Belo Horizonte, eu estudei em Marista, minhas aulas de física, o professor tinha sentado ao meu lado e ele ia desenhando no meu caderno junto comigo, para que eu não perdesse nem um segundo do que ele estava desenhando ali. E Foi uma nessa época forma você que ele não tinha um encontrou. diagnóstico, né? Não, não tinha diagnóstico. Foi uma forma que ele encontrou de me ajudar a não perder o fio da meada. Que ele percebia que de repente ele estava no quadro falando e eu estava olhando, tipo, em outro mundo. Em outro mundo. E sem perceber que eu estava em outro mundo. Porque assim, a anotação de vez em quando até fazia. Mas agora a matéria que eu gostava, eu já ligava meio que um focozinho a mais. Depois você vai contar pra gente também como que fez diferença depois que você começou a tratar, pra gente saber também se fez muita Verdade. diferença ou não e se teria feito diferença se você descobrir antes o diagnóstico. Mas enfim, pode falar. É que eu enxergo o TDAH, na verdade, pra mim, ele não é só essa coisa de tipo, de ficar mais desatento e tal. É como se a gente tem uma linha do pensamento, ela tem um início e ela tem um fim. A maioria das vezes, eu não conseguia finalizar um pensamento. Era sempre um pensamento atropelando o outro. E isso fazia com que eu não conseguisse desenvolver um raciocínio muito arquitetado. E aí fazia com que eu não conseguia entender o que o outro estava conversando comigo. Então era muito engraçado, porque muitas vezes eu me pegava conversando com uma pessoa e de repente a forma como eu via que ela estava conversando comigo era como se ela literalmente estivesse falando tipo alemão, por exemplo. As palavras não conseguiam se conectar, justamente por causa disso, eu não conseguia interpretar o que ela estava falando, porque um pensamento atrás do outro. E isso me confundia muito. E aí agora, usando a medicação, é como se todos aqueles pensamentos que ficassem fazendo vários barulhos e me distraíssem, eles se acalmam e eles se alinham de uma forma que eu consigo ter um início, um meio do meu pensamento e finalizar. E assim eu construo um raciocínio. E é um raciocínio que depois eu consigo lembrar que eu tive ele. Eu também tinha muita dificuldade disso. Como eu não conseguia construir um raciocínio linear, era sempre idas e voltas e vai e tal, eu não conseguia aprender mesmo, não conseguia ter aquela memória, buscar aquele conhecimento que teoricamente eu adquiri e aplicar ele. E era uma coisa que o pessoal da faculdade, acho que da escola, não ligavam muito, não.
mas o pessoal da faculdade ficava muito incomodado, porque em todas as aulas, isso antes do tratamento, eu sempre levantava a mão e fazia um comentário de alguma experiência minha que eu tinha, que tinha relação com aquela patologia que a gente estava vendo na aula. Aham. E para servir de exemplo, porque a experiência, ela já é um Pra raciocínio lembrar. já formado, já está pronto ali. O que o professor está me falando, eu ainda tenho que criar ele. Então, eu sempre associei o exemplo que eu já tive na vida com o que ele estava falando. Então, ele acabava de falar assim, o abacaxi é amarelo. Aí eu virava e falava assim, nossa, professor, o abacaxi, que é uma fruta, ele tem uma cor e essa cor é amarela, não é? E aí o pessoal da turma sempre às vezes ficava meio incomodado com isso. Mas foi uma das formas que eu desenvolvi para poder conseguir entender o que estava sendo comunicado comigo e armazenar esse conhecimento. Interessante demais. A gente busca dar nome para essas coisas, né? Por exemplo, o que você falou tem muito a ver com as coisas que eu ia falar que a gente chama de flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. O que significa isso, né? Vamos para os termos técnicos também. Às vezes o paciente tem uma dificuldade de planejar e categorizar o que ele está estudando ou prestando atenção. Então, assim, para quem não tem essa dificuldade, às vezes é mais fácil, se você for estudar algum tema qualquer, você identificar qual que vai ser a introdução daquele tema, a importância daquele tema. Talvez, pensando tô vendo que tem muitos médicos aqui, às vezes a gente estuda primeiro a epidemiologia da doença, em qual tipo de população que ela é mais prevalente, depois a gente estuda como fazer os diagnósticos, depois a gente estuda como fazer o tratamento, e a gente consegue estabelecer essa linha de raciocínio. E muitas vezes o paciente com TDAH, se ele não tiver aquilo muito bem desenhado na frente dele, fica mais difícil, né? Talvez quando ele está no primeiro tópico, ao invés dele conseguir partir do primeiro para o segundo, o paciente às vezes quer aprofundar no primeiro e ele super foca naquilo ali, justamente por essa dificuldade que você falou, de fazer do início ao fim. E é legal que você foi desenvolvendo ferramentas, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, mesmo com a medicação. É uma coisa que eu tenho que me policiar. E, por exemplo, às vezes eu estou estudando, sei lá, sobre infarto, né? Síndrome coronariana aguda. E aí eu tô lá em diagnóstico, e aí tô lá vendo as troponinas. Aquele up-to-date, por exemplo, que tem aqueles links que você vai linkando, na hora que eu vejo, já abri uns 20. Porque aí eu falo assim, mas será que eu poderia saber um pouquinho mais sobre essa troponina ultrassensível? Aí eu entro no link da troponina ultrassensível e detalho aquilo ali mais um pouco. Mas assim, eu não terminei de ver o diagnóstico de síndrome coronariana aguda ainda. E aí, lá dentro de troponina ultrassensível, ele pega e começa a falar de CKMB. Eu falo, nossa, vamos ver um pouquinho sobre esse assunto? E aí, mesmo assim, eu ainda não terminei de fechar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. É uma coisa que eu tento me policiar muito, porque às vezes eu não consigo finalizar o que eu me propus ali para poder estudar e rever naquele momento. E aí, chega no final da tarde, eu tô, tipo, muito cansada e eu só fiz foi adentrar e não terminei de estudar o que eu tinha para estudar. Eu já vi pais, né, que chegam reclamando às vezes disso dos filhos, que, poxa, meu filho, ele começa um tanto de coisa, mas ele não tem paciência para terminar nada, né? Ele começa uma atividade e termina, às vezes entra em alguma natação, algum esporte, ele começa e nunca quer parar, aliás, ele começa e nunca dá continuidade. Tem a ver com isso também, né, da pessoa não conseguir criar um início, meio e fim. Não sei se É, isso já aconteceu com você também, ou se. Porque, assim, igual outra coisa que você falou do hiperfoco, né? Porque às vezes a gente fica com a impressão também que é só um transtorno de déficit. E não é bem assim. A gente sabe, já existe até algumas pessoas que defendem da gente chamar de disfunção ao invés de déficit, porque essa questão do foco ele é tanto para baixo quanto para cima. Então, às vezes, o paciente com TDAH é uma atividade que ele gosta muito e ele consegue focar naquilo ali por muito tempo. Às vezes isso é disfuncional porque demora para entregar, cumprir um prazo. Às vezes ele passa tempo demais fazendo aquela atividade e deixa de fazer outras. Mas não deixa de ser um hiperfoco, né? É para cima e para baixo. aí sou eu, todinha. Tem até um caso muito engraçado que eu falei que eu gosto do The Sims. É um jogo longo, ele não tem fim nem nada, mas dá pra você evoluir nele muito rápido. Só apertar ali o número 3 e ele vai rapidinho.
Uma vez eu combinei de sair com as minhas amigas, só que eu tinha acabado de comprar o The Sims 3. E era tipo 9 horas da manhã, era um sábado. Eu ia sair com ela, sei lá, umas 7 horas da noite. Eu fiquei de 9 horas da manhã até 1 hora da manhã, sentada, só jogando The Sims. Eu levantei só para fazer xixi e para pegar uma bolacha para voltar a comer. Essa foi a minha alimentação do dia. E aí eu consegui até envelhecer o Sims lá, o bonequinho. E aí as meninas todas doidas atrás de mim e tal, e elas até ficaram um pouco com raiva, porque tinha muito tempo que a gente não se via, e eu fiquei com raiva de mim também, porque eu não consegui desligar daquilo ali, eu fiquei super focada, e eu só fui ver porque começou a me dar sono. Isso também acontece muito quando eu vejo... Eu não posso maratonar séries, porque eu literalmente maratono, assim, sem poder. Eu não consigo só sentar e assistir um pouquinho. Eu gosto muito de assistir filme, seriado, essas coisas. E, nossa, meu hiperfoco ele fica muito intenso. No trabalho e na medicina também, isso me faz até ficar sem comer. Eu só posso sentar na frente do computador para estudar e para trabalhar depois que eu já fiz assim, já tomei meu banho, já tomei meu café, já me programei, porque senão eu não levanto. E aí é interessante como o método Pomodoro me ajudou, porque eu consegui trabalhar o hiperfoco nele. Me programei para a cada 30 minutos eu dar uma parada, uma segurada, tomar uma água, lembrar de tomar uma água, lembrar de comer alguma coisa, para que tenha um equilíbrio. Porque ele é muito difícil, era muito difícil para mim achar um equilíbrio em coisas que eu gosto. É sempre muito daquilo. E isso acaba prejudicando nas outras facetas da vida. E é até interessante falar disso porque eu sou apaixonada com a medicina. E eu, com o TDAH, né, a medicina é muito competitiva. E então eu sempre tive a sensação de que eu precisava de uma energia a mais do que os outros para estar no mesmo nível que eles, para, assim, por exemplo, tirar a mesma nota, conseguir acompanhar eles. Então, meio que eu dedicava 90% da minha energia totalmente voltada para a medicina e os outros 10% eu tinha que dividir ele em todas as outras coisas. Em amigas, amigos, em família, passar um tempo com família, em relacionamentos pessoais, em atividade física, em lazer. Então, nunca foi uma balança igual, porque eu sempre tinha que dedicar mais tempo para a medicina se eu quisesse acompanhar. E as outras balanças, eu sempre sacrifiquei muito, porque as outras balanças, as outras esferas da vida, elas sempre ficaram muito defasadas. E sem querer, a minha família sempre achou tipo, normal. Meus amigos também, da infância e tal, eles sempre me acolheram muito. Eles sempre, assim, eu sou tipo a tia desaparecida. Agora eu apareço mais. Eu sempre era a amiga desaparecida que nunca aparecia. Mas é porque todo o tempo que eu tinha, eu estava estudando. E sempre foi uma frustração muito grande, porque o tanto que eu estudava era para eu ter ido além, ter tirado notas melhores, ter uma performance melhor na faculdade. E isso não acontecia. Era como se eu nadasse, nadasse, nadasse e morresse antes de chegar na praia. Então isso sempre me frustrou muito. Já me fez querer desistir várias vezes, mas graças a Deus eu não desisti. E foi justamente aí que veio o diagnóstico, que na verdade ele veio com um episódio que eu comecei a ter alguns episódios depressivos, e aí eu fui procurar ajuda psiquiátrica mais por causa disso, porque eu não estava mais conseguindo acompanhar nenhuma das cartas na manga que eu tinha, que eu desenvolvi, seja virar noites estudando, seja ler diversos livros sobre o mesmo assunto, fazer resumo do resumo do resumo, ler resumo de alguém que fez, ler transcrição de aula, para poder tentar acompanhar. Quando chegou no internato, que a coisa ficou mais séria,
que é tipo, você está virando médica, eu não consegui. Não consegui mais acompanhar. E comecei a entrar no quadro depressivo, porque foi o momento que eu mais vi o TDAH escancarado. Eu não conseguia conversar. O professor falava, os pacientes falavam, e era como se eu estivesse em outra galáxia, em outro planeta, não conseguia interpretar absolutamente nada do que eles estavam passando para mim. A comunicação ficou totalmente falha, o aprendizado eu não conseguia absorver nada. E aí foi assim que eu procurei a ajuda e recebi o diagnóstico de TDAH. Mas eu já tô passando com um carro um pouquinho na frente dos dois, né? Não, até que não. Eu ia te perguntar agora como que foi essa questão do diagnóstico. E principalmente, mas na verdade antes uma coisa que eu ia te perguntar é, você contou pra gente, né, dessa época da infância, das amiguinhas, do The Sims. Você pensava que você pudesse ter alguma outra coisa? Rolava muito preconceito? Como que era isso? Eu sempre fui a sonsa, né? É, Na minha família, mesmo internamente, eu sempre fui muito zoada. De ser a loura burra, de não entender as coisas. E até mesmo dentro de casa, tinha uma frase que meu pai sempre falava para mim que me marcou muito. Sempre que eu dava uma voada, ficava naquele estado meio sonso, meu pai sempre falava comigo, bravo, Ana Maria, o mundo é dos espertos, tem que ficar mais esperta, minha filha. Como se eu não fosse esperta. Então, eu sempre achei que eu não tinha inteligência suficiente, mas que eu era muito esforçada, e por ser esforçada, eu conseguia conquistar as coisas. Já achei várias vezes que talvez eu pudesse ter, sei lá, algum retardo, algo do gênero, mais voltado para a inteligência mesmo. Tipo assim, não ter inteligência, de conseguir o que eu tenho por, por esforço, porque eu realmente sentei a bunda, realmente estudei mais do que os outros, e por isso, pelo meu esforço, eu consegui aquilo, não porque eu sou inteligente. Quem conviveu comigo nesses períodos de escola sempre soube, tipo assim, nossa, você é muito inteligente, e aí eu sempre corrigia. Inteligente não, eu sou esforçada, é diferente. Eu supro a ausência de inteligência com o meu esforço. E isso tudo, no caso, era o TDAH. Então, sempre foi. Eu sempre tentei levar na zoeira, na brincadeira. O meu modo de interpretar o mundo também, ele sempre foi diferente. Prova de redação, interpretação de textos, sempre são as que eu zerava. Prova de ética, por exemplo, porque a minha forma de interpretar o mundo, ela é um pouco diferente do que é considerado padrão. Entendi. A gente via muito isso acontecer mesmo, de as pessoas chegarem, infelizmente, com outro diagnóstico e a gente acabar descobrindo essa comorbidade do TDAH, né? Igual você contou, porque às vezes a pessoa fica desenvolvendo ferramentas e ela dá conta, né? E assim, tá mais pro contrário. Como você é muito inteligente, você conseguiu lidar mesmo com as adversidades. Porque se você não fosse, com certeza esse diagnóstico teria sido feito antes. Então é justamente por você ser muito inteligente que você foi prolongando esse diagnóstico. Mas aí o problema disso é que, por ser inteligente, você sempre fica com essa sensação e às vezes desenvolve uma ansiedade, uma depressão. Inclusive, teve alguém que perguntou aqui se você é uma pessoa ansiosa. Então, eu não sou uma pessoa ansiosa. Igual eu falei no começo, eu sou até mais lentificada. Eu tenho, às vezes, eu chamo de um modo um pouco catastrófico. Mas eu sempre sou aquela pessoa meio que assim, paz e amor, vamos pensar no positivo. A ansiedade não costuma me pegar muito, não, sabe? Ansiedade de vestibular, de fazer prova, eu sempre consegui controlar muito bem. Eu não me vejo como uma pessoa muito ansiosa. Minha psicóloga também não me vê como ansiosa, e nem minha psiquiatra. Mas os sintomas depressivos, eles vieram mais por causa dessa frustração que eu estava tendo, de não conseguir acompanhar a turma. Dessa sensação de não conseguir acompanhar a turma. Depois que você começou a tratar, você acha que melhorou muito? Muito, pouco? O que que melhorou? O que que ainda tá ruim? Conta pro pessoal. Demais, demais.
igual aquela analogia que eu fiz de 90% eu dedicava exclusivamente para medicina, para poder estudar e atingir os meus objetivos, e as outras esferas da vida ficavam totalmente jogadas para um lado. Hoje em dia eu tenho uma coisa que se chama equilíbrio, e eu comecei a ter isso a partir do momento que eu comecei com a medicação. E foi muito interessante porque eu sou muito rígida comigo mesma. E eu vi as pessoas ficavam sempre mais leves quando chegavam no internato, parecia que tirava um peso. E comigo foi totalmente ao contrário. Quando eu comecei a medicar e que eu comecei a organizar os pensamentos e que começou a fazer sentido, eu percebi que eu podia flexibilizar e que eu podia aproveitar outras coisas junto com a medicina também. Do tipo, posso sair e ir numa festa, numa sexta-feira à noite, não preciso ficar sexta-feira à noite estudando, posso dormir um pouco mais no domingo, porque desde, acho que, do final do segundo período, que eu não tenho férias de julho e nem de janeiro, que é tudo totalmente dedicado, voltado para estudos. Para estudos, trabalho, estágio, coisas do gênero. Quando eu vi que eu conseguia conciliar com outras coisas, tipo, ver minha mãe mais vezes, não interromper um almoço de família no domingo porque eu tinha que estudar ou tinha que fazer alguma coisa, isso foi me trazendo um alívio tão grande de conseguir pegar todo esse 100% dessa energia que eu tenho e conseguir compartilhar com as outras esferas da vida, aproveitar um pouco mais e, mesmo assim, manter o mesmo desempenho na faculdade e na vida acadêmica como um todo. Isso, para mim, acho que foi uma das maiores conquistas de ter iniciado o tratamento. Além do que, a minha família começou a me levar um pouco mais a sério também. Eu acho que eles perceberam um pouco de mudança. Não tem mais piadinha de tinha que pintar o cabelo, tinha que ser loura mesmo, algo do gênero. Mas, nossa, mudou totalmente. E hoje está voando aí, né? Como medicina, múltiplos empregos, dando conta de Pois todos eles. é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem que fazer uma coisa de cada vez, né? E organizando o pensamento, o primeiro momento eu fiquei com a sensação de que eu era um super-herói e que eu podia fazer tudo. Então, a vontade que dá é de abraçar o mundo. Porque, tô dando conta de fazer tudo, tô conseguindo fazer as coisas em menos tempo, tô dedicando menos energia para isso, então eu vou pegar mais coisa para fazer. E não é bem assim, tem que ter uma calma nessa hora, porque senão vai me sobrecarregar de novo e o TDAH vai voltar de novo por causa dessa sobrecarga. Então é uma coisa que eu converso muito com a minha psiquiatra. A gente vai e volta nas dosagens de medicação. Por quê? Porque às vezes, na faculdade principalmente, tinham alguns momentos em que apertava mais. Então me sobrecarregava um pouco. Então a gente aumentava um pouco a dose do medicamento só para eu acompanhar. Estabilizando aquele momento de pressão, a gente sempre retrocede a dose um pouquinho para conseguir manter. E hoje eu não faço pausas, mas eu diminuo doses em finais de semanas que eu não estou de plantão. Mas, por exemplo, é um domingo e eu decidi só trabalhar e dar uma estudada aqui de leve, e aí depois eu vou almoçar tranquila, descansar, assistir um seriado, um trem assim. A minha dose ela é menor do que a dose do cotidiano, do dia a dia. Mas eu tenho muito do efeito do rebote da medicação. Às vezes eu estou entrando mais na frente, né? Eu falo demais, né, gente? Desculpa. É bom que a gente gosta de te ouvir. Eu comentei isso do tratamento e tudo mais, justamente porque eu já sabia, né, que você, e como muitas outras pessoas, depois de tratadas, conseguem ter uma vida, assim, muito produtiva, porque como o objetivo hoje era educar um pouco mais as pessoas em relação ao TDAH,
A gente sabe que o TDAH, até pouco tempo atrás, virou uma doença meio da moda, né? Muito diagnóstico precoce sendo dado, às vezes sem o devido cuidado. Só que aí o efeito contrário disso também aconteceu. Muita gente que tinha o diagnóstico, às vezes ficou com medo do rótulo, né? De se ter um TDAH. Porque fica essa ideia de que a pessoa não consegue concentrar, que a pessoa tem uma produtividade abaixo, que a pessoa não dá conta de cumprir as atividades dela. E mais uma vez é uma coisa da psiquiatria, né? Porque uma pessoa que tem diabetes, ninguém pensa que vai rotular a pessoa como diabetes. Uma pessoa que tem hipertensão, a gente sabe se ela tomar um remédio para pressão, fazer atividade física, dieta, ela vai se dar bem, vai evitar os problemas. Mas por algum motivo, quando a gente está falando de psiquiatria, se tem um diagnóstico psiquiátrico, tem um rótulo e aí fica essa impressão de que não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Então, por isso que eu sempre estou trazendo no meu Instagram aqui pessoas que às vezes têm um diagnóstico e estão muito bem, obrigado. Que eu acho que isso ajuda até a acolher outros, né? Que podem, você acaba servindo de exemplo para outras pessoas que podem estar passando por coisas assim. Não sei como É, você eu, enxerga isso. eu na verdade, o rótulo maior que eu senti foi no sentido de, tipo, é porque foi um pouco sofrido, me trouxe muito sofrimento essa parte de fracassar, esse morrer antes de chegar na praia. Isso sempre me trouxe muito sofrimento. E de pensar que às vezes se eu tivesse recebido o diagnóstico antes, poderia ter sido diferente, mas eu tento não pensar nisso. Mas foi muito difícil receber o diagnóstico. Eu lembro que quem me convenceu a ir no psiquiatra, na verdade, foi uma professora que estava percebendo que eu estava mais irritada, uma professora da psiquiatria infantil, que ela tinha dado uma pequena aula no ambulatório mesmo para a gente sobre TDAH. E aí a professora Flávia, ela começou a falar, e ela dava exemplos da irmã dela. E aí ela começou a falar umas coisas que eu olhava para ela do tipo assim, porque a minha irmã, ela às vezes esquece toalha, sutiã em cima do sofá e tal, fica essa bagunça, essa desordem, cabeça voada, esquece panela no fogo, esquece alguma coisa ligada, eu já explodi micro-ondas. E aí eu olhei para ela e falei, tipo assim, mas professora, isso é normal, o que tem você esquecer uma toalha que estava enrolada no cabelo no chão da sala de estar? O que tem deixar um sutiã que às vezes, sei lá, você tirou porque estava te incomodando ali em cima do sofá da sala? E aí ela foi falando também da parte de tomar banho, por exemplo, que às vezes a irmã dela esquecia de lavar uma parte. E isso vira e mexe acontece comigo, principalmente quando eu tomo banho sem seguir os passos que minha mãe me ensinou quando eu era pequena, porque quando eu era pequena, vira e mexe, eu deixava de lavar alguma coisa e aí minha mãe tinha que me arrastar para o banheiro de novo para terminar o banho. Então ela sempre ia me perguntando, meio que numa forma de música, se eu já tinha lavado as partes do corpo. E até hoje eu sigo a mesma ordem das partes do corpo que ela me ensinou, para não me perder e para não esquecer de lavar nenhum lado nem o outro. Porque às vezes, nossa, a cabeça voa na hora que você tá tomando banho, né? E a minha voa um pouquinho até demais. E aí eu falava com a professora, mas professora, isso é normal e tal. E ela ia apontando algumas coisas e eu ia ficando tipo assim, gente, mas isso é normal, isso acontece comigo. E aí no final da aula a gente conversou e tal. Eu até chorei para ela, falei que estava sentindo o internato muito intenso e estava achando que não ia conseguir e tal. E ela falou comigo, me indicou uma psiquiatra especialista em TDAH. Eu relutei um pouco, umas semanas para poder ir, mas aí eu acabei marcando, né? Falei, o que que custa? E aí eu fui e aí acabei recebendo o diagnóstico. Aí foi meio que dessa forma. E hoje em dia não esqueço mais a toalha, consigo me organizar bem, mas a parte fundamental do tratamento não foi a medicação, viu, gente? Foi a terapia cognitivo-comportamental. Eu faço terapia toda semana e eu desenvolvo com a minha psicóloga pequenas metas organizacionais mesmo do TDAH. Com a terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue me organizar até sem a medicação.
É tudo muito envolvido em, tipo, vamos fazer uma coisa de cada vez, em policiamento de ações e de pensamentos. Então, a terapia foi o que mais me ajudou. E me ajudou a aceitar o diagnóstico também. E de estar aqui hoje falando com vocês. Quero agradecer a Natália, minha psicóloga. Não sei se ela apareceu por aí, mas obrigada, Nath. Tamo junto. Cara, bacana demais. Muito legal mesmo ouvir você falando. E é o que a gente vê no dia a dia também no consultório, né? Eu já presenciei pais chorando quando a preceptoria deu o diagnóstico de TDAH. Isso acontece, as pessoas realmente elas ficam impactadas. Mas, em compensação também, já foram alguns pacientes que eu já atendi de retorno que já estão em tratamento há vários anos, assim, extremamente felizes e satisfeitos do tanto que a vida se resolveu, né? Então, Uma coisa que me incomoda um pouco, na verdade, é a banalização do TDAH. Às vezes eu sinto isso, que as pessoas acham que só porque esqueceram a chave em casa, algo do gênero, elas têm TDAH. Uma vez eu até lembro que eu já estava fazendo tratamento e eu estava num estágio. E eu sempre falo para as pessoas que eu tenho TDAH, ainda mais quando era no começo do tratamento e da própria terapia, porque tinha algumas coisas que eu pedi às pessoas que estavam ao meu redor comigo para poder me ajudarem. Essa de fazer uma coisa de cada vez, por exemplo, é uma coisa que a Carol, que morou comigo, fazia muito e o tempo inteiro, do tipo, vamos fazer uma coisa de cada vez? Vamos pensar uma coisa de cada vez? Então, eu lembro que quando eu entrei no estágio, eu tenho hiperfoco, né? E aí, na hora que eu tava lendo textos, coisas do gênero, o povo conversando ao redor e tal. Aí, uma vez, um colega chegou pra mim e falou assim: Nossa, será que você não pode me dar esse remedinho, não, pra eu poder ficar focado igual você? Assim, nossa, eu lembro que isso me incomodou tanto que eu cheguei a levar isso pra terapia e chorei, sabe? Do tipo, eu não me resumo a um medicamento. E o meu hiperfoco não é porque eu tô tomando medicamento. O medicamento, ele não me ajuda a ter o hiperfoco. Ele me ajuda a organizar os meus pensamentos e conseguir fazer as coisas que eu me proponho a fazer, que era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer. E acho que isso fica muito importante de falar que as pessoas com TDAH, elas não se resumem à medicação. Elas são mais do que isso. E eu consegui provar isso, porque eu passei em medicina, cheguei até mais da metade do curso, sem ter o diagnóstico, só com todas as outras cartinhas na manga que eu desenvolvi. sabe muito. Bom, olha, o tanto de coisa que a gente falou aqui hoje, né? E assim, qual que era o objetivo nosso com essa live, o que eu queria com ela. Para quem me segue aqui no Instagram, já viu que durante esse mês eu falei muito sobre TDAH, sobre o que a gente faz para desconfiar do TDAH, mas essa live foi muito mais para acolher, porque a gente sabe que tem pessoas que sofrem de ter um diagnóstico não só de TDAH, mas psiquiátrico, então meu objetivo era muito acolher essas pessoas, saber que não estão sozinhos, saber que toda doença tem um tratamento, que um diagnóstico é muito mais quer dizer, deve ser, né, muito mais um prognóstico, um futuro, uma solução para os problemas do que um rótulo. Então é para isso que a gente dá um nome para os transtornos, não é para simplesmente rotular ninguém. Que é besteira a gente ter qualquer tipo de preconceito e que esses preconceitos são baseados de desinformação. Então, sempre que a gente puder informar, ajuda a diminuir isso aí. Então, não se trata de tomar Ritalina, quem não tem nada para tentar ser mais produtivo, porque isso aí é um buraco sem fundo. A gente está cansado de ver histórias trágicas em relação a isso. E também não é o outro extremo, de ficar evitando talvez um diagnóstico por medo ou por insegurança, porque, igual eu falei, o diagnóstico é só uma solução para um problema, não é para ser um rótulo de nada. E a prova disso são pessoas como a Ana, que estão aí, igual eu falei, voando e dando exemplo para a gente. Quer falar alguma coisa antes de terminar, Ana? Vou deixar o pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa também. Quero. Você lembra que quando a gente conversou, você me perguntou o que falar para Ana, criança? E você vai Eu lançar? fiz tudo? Vou. Fiquei muito reflexiva, pensei muito sobre.
E eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar para ela, principalmente por causa da dificuldade de aceitar diagnóstico e tal, é que você não se resume a isso. E isso serve para todo mundo que tem algum tipo de transtorno, principalmente psiquiátrico. Você não se resume a esse diagnóstico e você também não se resume ao tratamento dele. Os tratamentos estão aí para poder ajudar a gente e não para te rotular. Então, acho que o que eu gostaria de falar para a Ana criança seria isso. E para ela também não ligar do rótulo que as pessoas dão para ela de voada, sonsa, loura burra ou algo do gênero, que isso também não define ela. Quem define você é só você mesmo. Então, fica essa reflexão aí, bem profunda. Eu acho que se a Ana do passado também pequenininha visse a Ana do futuro, ela ia olhar e falar assim, nó, Vai. vou longe. Bom, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Quem surgiu alguma dúvida, quiser perguntar no privado, eu estou à disposição. Acho que a Ana vai estar também. Espero que tenham gostado. Quem acompanhou aí do início até o fim, que eu já vi que tem algumas pessoas que seguem a gente aí, estão à disposição. Muito obrigado pelo doar o seu tempo para ouvir a gente um pouquinho. Muito obrigado, Ana. Muito legal conversar com você mais uma vez. Você é a inspiração de verdade. Obrigada pelo convite, viu, Pedro? Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que assistiu, mas foi muito para mim mesmo também, de autoconhecimento e de compartilhar um pouquinho dessas vivências. Ah, Carol. E obrigada por todo mundo que comentou aí. Eu vi que subiram alguns elogios, algo do gênero. Obrigada, gente. Até a próxima, gente. Tchauzinho, Ana. Beijo, tchau, Pedro.